Aula passada, então, eu falei, para a gente fazer qualquer tipo de ação com o banco, o que que eu preciso? Bom, eu preciso, primeiramente, criar uma string com SQL, tá? A string que eu quero executar no meu banco, estabelecer uma conexão com esse banco, definir a string que eu quero jogar lá dentro, colocar os parâmetros nela. Então, eu vou colocar vazios aqui, ó, interrogações, indicando que aqui vai ser inserido outros elementos, e depois inserir esses elementos através do setString, ou setDouble, ou setInt, para fazer com que esses valores sejam preenchidos. E, por fim, eu dou o execute update. O execute update faz a função de realmente executar esse meu SQL, tá? Dentro do banco de dados. E aí ele vai me retornar aí algum erro ou simplesmente nada, indicando que ele conseguiu fazer. E aí a gente vai vendo que os outros também seguem mais ou menos a mesma coisa. Crio a conexão, crio o SQL, crio um prepared statement, jogo esse SQL para ele, depois alimento o que ficou em branco aqui. Se você não alimentar, ele gera um erro. E aí eu dou um execute update, ou seja, atualizo lá. Aqui surge um probleminha, eu havia comentado com vocês, que um delete ou um update, ele não retorna um erro. Tá? Se ele tentar tentar excluir e não conseguir, ele não me retorna erro, ele simplesmente não faz nada. Tá? Só que ele retorna a quantidade de linhas que foram afetadas. Tá? Então, através dessa linha, eu consigo analisar se foi ou não inserido. Tá? E aí eu analiso ela aqui, ó, e falo, ó, isso aqui aconteceu e não foi para frente. Tá? Ele tentou chegar lá, mas não fez. Certo? E aí, o alterar segue exatamente a mesma coisa, tá? Só que utilizando aqui o update. Então a gente vê que tudo é mais ou menos a mesma cara, tá? O que muda? O comandinho que eu estou passando aqui em cima. Então vocês conhecendo SQL, você consegue fazer todas essas ações de forma simples, utilizando praticamente uma sequência de comandos que é igual em todos. Então a gente fez isso daí, ó, e fez um pesquisar, e fez, só que pesquisar a gente usa um comando diferente, né, que chama execute query, ele executa uma consulta, e aqui a gente cria um objeto. Então, aqui é que faz a troca entre o relacional e o orientado objeto. Então, você pode ver, esse cara aqui, ó, esse cara, o nosso controle curso, ele vai receber, ele vai ler do banco relacional e vai gerar para mim um objeto. Tá? Então, ele vai sempre gerar um objeto para que não cause um problema. Ponto leste, para ele poder, para mim saber quantas linhas eu peguei. Tá? O leste ele posiciona na última linha. Então, se ele trouxer 10 linhas, ele vai posicionar na última. Vai falar, ó, a última linha tem esse número. O get row é a quantidade de linha, a linha que tá. Tá? Para saber se eu peguei alguém ou não, entendeu? Se eu não pego nada aqui, ó, se o meu get row ficar 0, significa que eu estou na última linha e não tem ninguém na última linha. Entendeu? Aí eu dou um throw aqui, ó, falando, ó, não foi encontrado. E aqui o listar todos, esse listar todos é um pouco diferente. Por quê? Porque aqui eu vou trazer um conjunto de objetos. Eu sei que é um conjunto, porque, ó, selecione tudo do curso. Tá? Selecione todos os dados do curso. Qual curso? Todos. Se eu não coloquei o where, vem tudo. Tá? Então, como veio tudo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado, ó, ele vem um resultado diferente, ele vem um conjunto de coisas. Tá? Um result set. Esse result set é um conjunto de resultados. Tá? E aí eu venho, executo essa consulta e jogo, dou um execute query, pego o resultado dela e jogo nesse result set. Ou seja, o que vier lá do banco para mim, a quantidade de linhas que vier no banco, eu vou trabalhar com ela. Como? Eu vou ver, ó, tem uma linha? Tem o próximo? Tem. Se tem, eu crio um curso, seto os dados dele com o resultado dessa consulta e dou um ADD. Tá? Adiciono na lista. Quando ele vem aqui, ó, ele vai ter um próximo, ou seja, ele já avança para o próximo e se não tiver, ele cai fora. Então ele avança para o próximo. Tem mais registro? Tem. Então ele pega o próximo, dá um ADD, vai, pega o próximo, dá um ADD, vai, pega o próximo, dá um ADD. Se uma hora ele executar o next e não tiver mais ninguém, ele retorna um false. Aí ele cai fora e aí me retorna a lista de cursos.
Então aqui a gente tem a linha, ó. Vamos analisar a linha aqui, ó. Tá? A linha vai ser uma tabela no banco também, tá? Da mesma forma. Só que essa linha vai ter o DDD, o número. Opa, aqui apareceu um cara estranho, ó. O cliente. Tá? Aqui apareceu também franquia de minutos. Aqui apareceu franquia de dados. E aqui apareceu um outro cara que é a lista de movimentos. Tá? Então esse cara aqui é um pouco mais complicado da gente trabalhar do que o cara anterior. Por quê? Porque esse carinha aqui, o curso era simples, ó. Ele tinha o quê? Ele tinha só os dados dele e acabou. Tá? Agora, já pensou como seria, como vai ser para mim salvar uma linha dessa aqui, ó? Possui esse monte de coisa diferente, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é eu vou criar o banco de dados aqui para vocês. Então, eu vou criar o banco aqui, dar um use nele, use telefonia. A primeira coisa, eu vou chamar esse cara aqui de linha. Depois a gente vai ver que vai ter que criar um cara antes desse ainda. Linha. Tá, vou criar, então, a minha primeira tabela, que é a tabela de linha. Então, ela tem o DDD, que é int, integer. Tá, aqui tem um porém. Aqui a gente vai ter que ter uma chave primária, só que a chave primária é dupla aqui. Chave primária composta. Número integer. Tá? Então, aqui embaixo vou ter que definir, ó, essa chave primária aqui, ó. Primary key. DDD, oi, minutos, double, vírgula, dados, double. Tá? Aí surge esse cara aqui, ó, esse cliente aqui, ó. Tá? Então esse cliente eu vou ter que ter criado ele aqui também, ó. Vou criar o cliente aqui, create table cliente, pf int vírgula. Aqui eu já posso colocar primary key, ó, primary key. Depois nome, varchar, 70, vírgula. Não vou colocar as restrições, tá, pessoal? O certo é colocar, definir se é not null, se não é. Tá, então aqui, ó, eu criei minhas tabelas, só que aqui surge um cara diferente, né? Ó. Eu tenho um cliente ali, ó. Tá? Aqui eu tenho um cliente, eu tenho que dar um jeito de relacionar essa linha com esse cliente. Aqui a gente cria um negócio chamado chave estrangeira, tá? CPF cliente, tá? Que tem que ser baseado no mesmo tipo daquela lá de cima. Então eu coloco o int aqui. E depois eu vou fazer o relacionamento. Uso for aqui. Aí eu faço aqui, ó. Fala aqui que o meu CPF cliente aqui, CPF cliente, referencia tabela cliente, CPF dela. Ah, mas e a lista ali? Essa lista não aparece aqui. Tá? A lista não aparece aqui. A lista vai aparecer aonde? Nos movimentos. Tá? Eu vou ter o movimento de utilização de dados e o movimento de ligação. Então aqui, ó, eu vou ter que criar mais duas tabelinhas. Aí aqui vocês vão ver também que é uma das formas de implementar herança, porque na verdade ele é derivado de movimento, né? Mas olha lá. Mas fisicamente o movimento é algo só abstrato, tá? Não é algo que existe realmente aqui dentro, certo? Então ele aqui ele é o quê? Ele vai ser só o seguinte. Ele vai ser só a data. A data, acho que data o registro. Date.
vírgula. E aqui eu vou colocar a quantidade. A quantidade que é do tipo double. Então aqui eu estou criando a minha ligação. E o que a ligação tem? A ligação ele tem de que linha, tá? Então eu vou ter que ter um relacionamento com esse cara aqui, tá? E esse cara aqui é a chave primária dupla, tá? É composta. Então eu vou ter que ter um cara que relaciona de que linha que foi feita essa ligação. Depois eu vou ter que ter a data de registro, a quantidade utilizada. E em linha, eu tenho em ligação, eu tenho o que mais? Eu tenho aqui, ó, o número DDD destino. Tá? Então aqui eu tenho, ó, vou copiar isso aqui, ó, o DDD e o número destino. DDD destino. E o número destino. Porque assim, a chave primária, ela não pode repetir. Mas eu vou ter mais de uma ligação para o mesmo lugar, no mesmo dia, não na mesma hora. Ah, então tá. Então aqui eu poderia colocar assim, ó, primário aqui, o DDD, o número e a data de registro. Coisa errada. Data de registro. Eu poderia fazer isso aqui sem problema nenhum. Porque a data reg, ela vai vir já com segundo, com todas as coisas, tá? Mas eu acho que vai só complicar o trabalho nosso, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Queria esse número de ligação aqui e usar ele. Tá? Não é a melhor forma de fazer, mas é. Tá? Então eu defini que a chave primária minha vai ser o número da ligação. Tá? Que vai ser esse cara aqui e esse autoincremento ele gera sozinho. Tá? Toda vez que você vai mandar inserir, você insere os outros dados, ele insere o resto para você. Tá? E aqui eu fiz a ligação do DDD e o número daqui, DDD e número daqui, com a linha, o DDD e número. Então ele está uma ligação desses caras. Agora vamos criar o último cara. Tá? O de dados, utilização de dados, o que a gente tem? A gente tem a data do registro, vai ter que ter o número da linha. Aqui a gente vai chamar o número de acesso a dados aqui. Tá? Número de acesso. E, na verdade, é um sequencial aqui. Não importa muito ter essa identificação, tá? Aí vamos lá. Então tem que ter o DDD e o número da linha da onde foi gasto esses dados, tá? A data que foi registrado isso, a quantidade, tá? E o aplicativo, né? É uma string, é um varchar de 1.40 aí. Beleza? Então, ó, quando a gente for incluir uma linha, eu vou ter que fazer o quê? Primeiro eu tenho que ver se o cliente existe, tá? Eu tenho o cliente cadastrado na minha base e depois ir lá e fazer a minha inserção da linha. Então vamos ver o que a gente tinha aqui, ó. A gente tinha um adicionar linha aqui, não tinha? O que o adicionar linha fazia? Linha não, adicionar linha. Ele recebia o DDD, o número, o cliente e a franquia de minutos e a franquia de dados. Ia lá e criava uma linha e adicionava esse cara lá. Tá? Então aqui eu vou criar, ó, o controle da banco. Tá? Aqui eu não preciso mais ter o vetor. Certo? Por quê? Porque agora eu vou guardar onde? Eu vou guardar no meu banco de dados. Tá? Então, adicionar linhas, ele não tem mais agora esse vetorzinho para me fazer as pesquisas. Tá? Ele vai continuar recebendo aí o DDD, um número, um cliente já montado, já pronto, é um cliente que a gente já existe na nossa base, e as franquias. Aí o que eu tenho que fazer? Bom, chamar a conexão, vou copiar então a conexão lá com o mesmo nome, tá, pessoal? Então, pode ver que esse cara aqui a gente vai usar igualzinho. Ó. Copy. Na verdade, vai trocar só lá dentro dele. Ele vai servir só para fazer a conexão com o banco. O que eu preciso passar para ele aqui? Ó? Ó o meu que vai mudar aqui. Ó. Em vez de acadêmico,
eu vou chamar do quê? Telefonia. Acabou. Tá? Então, essa parte básica de conexão, a gente vai usar sempre o mesmo padrão, tá? Então, na hora de você desenvolver em Java, a primeira vez você sofre pra caramba. Mas depois, é muito de você utilizar o que você já tem pronto. Tá? Não precisa refazer a roda. Então, a gente volta aqui, ó. Então, eu já tenho a conexão. Agora, eu vou ter que dar um insert. Aqui que está a ordem, ó. DDD, número. Aqui, eu vou ter que passar lá, ó, o CPF, cliente. Tá? Então, quando eu vou montar esse insert aqui, eu vou prestando bastante atenção aqui, ó. DDD, número, CPF, cliente, dados, números e minutos. Então, eu vou lá. CPF, vírgula, dados, vírgula, minutos. Tá? Então, esses campos aqui tem que bater exatamente com esses campos que eu tenho aqui dentro do meu script. Ó. DDD, número, minutos, dados, CPF cliente. Aqui dentro eu defino a ordem que eu quero. Então, DDD, o número, o CPF do cliente, os dados e os minutos. Tá? Aí aqui eu coloco as minhas várias exclamações. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu ponho 5 carinha também. Tá? Então, aí eu vou criar o prepared statement. Tá? Criei ele aqui, beleza. Então, primeira coisa, no primeiro cara, eu vou passar quem? O DDD, não é? Então, se quiser, você pode passar o DDD mesmo, não tem problema. Posso vir aqui e fazer assim, ó. DDD. 7 int, Tem que sempre analisar isso, tá? Depois, ó, o segundo também é o número. Então, o número é outro int. Então, eu vou lá, int, e posso passar direto o que vem daqui, ó. Aí não preciso ficar criando esse objeto em memória, tá? Esse cara aqui não é necessário, ó. Por quê? Porque ele vai só ser criado aí e depois vai ser descartado. Então, não faz necessidade de existir. Vai ter alguns pontos que a gente vai ter que criar ele, tá? Mas a maioria das vezes não. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, nós montamos como? Com todos os parâmetros passando, né? Ó. Mas se você cria o objeto lá na sua visão e manda o objeto inteiro para cá, aí você vai ter que utilizar esse objeto aqui dentro, tá? Da mesma forma que foi feito aqui, ó. Aqui no controle curso, ó, foi feito assim, ó, foi receber o objeto. Ah, mas por que, professor? Qual que é melhor? Cara, quando você tem muitos dados na interface, fica horrível você fazer desse jeito, ó. E vai juntar e criar um monte de coisa aqui. Então fica melhor você passar nesse formato aqui. Eu passo somente o objeto já preenchido, bonitinho, e aqui eu uso ele, sem problema nenhum, tá? Mas de acordo com algumas regras lá, eles falam que o melhor mesmo é você não ficar transitando objeto da tela para o controle. Mas tem vezes que fica muito complicado você trabalhar com isso tudo. Beleza? Então eu montei aqui, ó. Então aqui, como eu estou recebendo os parâmetros sem ser dentro de um objeto, beleza, eu venho aqui e coloco c.número. Depois, o meu terceiro é o CPF do cliente. Então eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Cliente.getCPF. Ah, professor, mas você não precisa do cliente inteiro? Não. Porque no banco de dados relacional, você não passa tudo no banco. Tá? O modelo relacional, você precisa só de uma chave de ligação, que é através da chave primária. Então, eu passei 3, são 5. Ctrl+C, V. Dados, eu posso colocar o dados direto aqui, ó. Dados. É o que está na ordem ali, né? Dados. Não, aqui chama franquia de dados, né? Franquia dados. É double. E aqui você tem aqui o outro double. Um outro double com a franquia minutos. Então, com isso daqui, ó, eu já gravo a minha linha. Tá? Ah, professor, mas não era interessante pesquisar se o cliente já existe?
Se você quiser fazer isso, é uma boa. Tá? Então eu poderia utilizar aqui, ó, eu poderia usar aqui, chamar um controle DAO ao cliente e fizesse a consulta dele aqui. Poderia fazer, que aí eu tenha garantido que o cliente existiria. Mas aqui a gente pode supor que existe, por quê? Porque em algum lugar lá na sua tela você fez essa consulta. Mas o ideal é não deixar lá para ele, tá? Então o ideal é a gente fazer a consulta aqui também. Então, antes de conectar no banco, eu posso vir aqui, ó, e fazer o seguinte: criar um cliente DAO aqui, cliente, controle DAO. E aqui eu fizesse uma análise, né? Eu posso colocar aqui, ó, cliente banco, cliente banco. É igual. Aí eu pego esse cara lá de dentro. Ó. Vou fazer o seguinte, ó, cliente banco. Se for nulo, significa que ele não criou, não tem o cliente. Aí eu posso gerar uma exceção lá que o cara não existe. Vamos chamar uma exceção, podia dar um throw aqui, ó. Throw new. Vou criar uma exceção nova aqui, ó, que o cliente não existe. Java exception. Cliente não existe. Exception. Aí eu poderia gerar essa exceção aqui dentro. Ó. E aí ele não passaria daí. Certo? Ó. Então, quando eu for adicionar linha, ó, ele vai ter duas exceções. A SQL exception, se for um erro direto do banco, ou o cliente não existe exception, que é um erro que você não conseguiu registrar esse cliente. Tá? Aí, aqui para baixo, eu garanto, tá? Daqui para frente, eu garanto que o meu cliente exista. Entendeu? Eu só não fiz utilizando o banco de dados, porque senão tinha que criar toda a parte de controle DAO para o cliente no banco e tal, aí daria muito dor de cabeça, a gente estaria perdendo o foco um pouco da disciplina, a aula, tá? Entendeu? Então eu fiz a chamada aqui, ó, fiz a consulta no cliente, falei, ó, esse cliente é nulo, ele não existe. Se ele não existe, o Lourenço perguntou, professor, não precisa fazer nada no cliente, não existe exception? Não precisa, ó, Lourenço. É só para ele criar um sinal, tá? É só para ele criar uma sinalização para que eu consiga enxergar lá em cima como fosse uma exceção que eu fiz mesmo. Tá? Então agora tudo aqui vai estar funcional. Tá? Então a inclusão. Agora, eu teria uma outra coisa que seria interessante. Imagine o seguinte: é que esse caso aqui não é um caso porque cada ligação a gente faz depois, né? As ligações são feitas depois de incluir a linha, tá? Agora, exemplo, numa compra, geralmente, ou numa venda, os itens da venda são salvos junto com a venda. Tá? Então, imagine aqui, ó, que só para tentar exemplificar ou explicar como vai funcionar o que vocês outros estão fazendo, tá? Então, eu vou criar um outro aqui, ó, um outro adiciona. Tá? Vou copiar até daqui, ó. Vai ser um adicionar linha com ligação também, tá? Já vai vir tudo junto. Tá? Então, imagina numa venda, onde quando você vai fazer a venda, você já tem que inserir também, além da venda, a gente tem que inserir todos os itens, tá? Então, vou colocar adiciona linha com ligações, chamar bem assim, com ligações. Linha L. Então, o que é essa linha L? A linha L aqui, vou colocar só um comentário aqui. A linha L
vem com os dados e com as ligações. Tá? Então imagine que aqui dentro, eu criei lá na minha tela, lá na minha interface, eu criei um linha L, e dentro dela eu tenho o DDD, o número, o cliente, as duas franquias e, além disso, as ligações, e poderia vir com os movimentos de dados. Tá? Como que eu faço isso para adicionar todo mundo de uma vez só? Tá? Então é um negócio um pouco mais complicadinho. Eu vou deixar aqui a consulta do cliente, tá? Ó. Só que aqui eu vou colocar uma coisinha a mais, eu vou colocar assim, ó, l.getClient, getClient.getCPF, tá? Então fiz a consulta do cliente lá, ó. Fiz a consulta do cliente e agora o próximo passo é fazer a inserção dessas coisas, tá? Que coisa? Eu tenho que inserir as linhas e tenho que inserir os movimentos, uma pancada só, tá? Então para inserir a linha já está pronto aqui, ó. Ó, montei DDD, número, CPF cliente, dados e minutos. Beleza. Então, esse cara aqui, ó, comando SQL para a linha. Olha a zica que vai ter que fazer isso aqui. A execução da linha. Da linha. Comando SQL da linha. Então, ó, eu criei um cara só para a linha. Só que eu não vou executar ele ainda. Aqui eu vou pegar lá da minha l.getDDD, l.getNúmero, l.getCliente.getCPF, l.getFranquiaDados. Exato, veio a classe inteira. A linha junto com as ligações, tudo numa pancada só. Quando na sua visão você montou a classe inteira, tá? Montou aqui, ó, a linha com todos os dados, com todas as ligações do cara. O exemplo que você vai fazer com uma venda. Então, numa venda, o que você faz? Você vai e cadastra a data que foi a venda, você cadastra para que cliente que foi essa venda, e alguma informação geral da venda, como que foi paga essa venda, e depois você tem os itens da venda. Entendeu? Então você vai receber tudo isso aí numa pancada só, porque você não pode cadastrar uma venda e não cadastrar os itens dela. Ou cadastrar os itens e não cadastrar a venda. Então é algo que você vai fazer os dois juntos numa pancada só. Tá? E outra coisa, se você cadastrou a venda, você tem que obrigatoriamente conseguir fazer o resto das coisas. Tá? Então se eu cadastrar a venda, eu tenho que cadastrar os itens. Tá? Então eu vou mostrar aqui como criar uma transação, só que eu não vou executar esse cara ainda. Tá? Ou eu até posso executar ele. Deixa eu executar. Só que eu não vou dar commit. Por quê? Porque o commit vai ser só... O commit vai ser realizado só depois que eu registrar todos os movimentos juntos. Tá? Então aqui, ó. Aqui eu vou ter que fazer um for. Aqui eu tenho que chamar movimento. Móvito. 2 pontos. L.get lista de movimentos. Aí aqui eu mando importar o movimento. Aqui eu vou considerar só a ligação, tá? Então eu vou colocar assim, ó, se o movimento for uma instance of de ligação, tá? Então eu estou dizendo aqui, ó, se o movimento é uma instância de ligação,
que eu vou fazer, cara? Eu vou pegar aqui e vou montar um outro SQL aqui, ó. Olha a zica disso aqui. Então, aqui, se for uma ligação, eu monto o SQL de ligação. Comando SQL ligação. Vou chamar. Ligação. Na ligação, vou inserir o número, o DDD, o CPF do cliente. Não. Vamos ver a ligação que tem ali para gente salvar. Então, vem aqui ó, no script do banco. A ligação precisa do número da ligação. Vou pegar tudo aqui. Eu vou colar aqui porque não vai ficando e colando lá, fica mais trabalhoso. Esse cara aqui também. Tá, então aqui eu preciso ter o DDD e o número, a data do registro, a quantidade, vírgula, o DDD destino, e o número destino. Tá? Então eu vou colocar todos os dados aqui ó, que eu preciso salvar da ligação. Vou chamar ligação aqui, ó. Ligação. Ali eu estou ensinando no lugar errado também. É linha. Ó, então eu montei a minha linha. E aqui em cima também está errado. Então. Tá? Então esse cara aqui, ó, como eu vou guardar a linha com todas as ligações? Professor, os itens de venda seriam uma tabela no banco de dados? Seria uma tabela no banco de dados. Seria igual essa ligação aqui, ligação em linha. Mesma coisa. Tá? Eu dei exemplo dela exatamente por isso. Vai ficar fácil para vocês entenderem depois lá. Beleza, então aqui está criada a minha ligação. Então, ó, eu criei uma stringzinha aqui. Vou colocar aqui, sabe? Uma string de comando SQL ligação, que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caras. Então aqui embaixo tem 5, aqui eu ponho mais um. Tá? Aqui eu chamo SQL ligação. Tá? Então eu preparo o SQL aqui. SQL ligação. É bom deixar dois? É bom deixar dois. Pra você saber o que é de um e o que é de outro, tá? A linha da ligação. Tá? Aí aqui dentro eu vou pegar o SQL ligação. Tá? Então, ó, eu peguei aí o inteiro é DDD, depois é número, depois é a data. Aqui que a coisa pega. Ó. Aqui a gente põe como string. O Roberto estava perguntando. Aqui, a gente cria um formatador de data aqui, ó. Simple Date Format. Tá? E aqui, ó, no MySQL, o padrão é assim, ó, y, barra, mês, depois dia. Tá? Isso daqui é para guardar uma data. Tá? Então vem aqui e coloca assim, ó, formato format e passo a data que eu quero. Então move to get data. Tá? Só que isso daqui, ele vai salvar só a data. Não vai salvar a hora. Tá? Por que não vai salvar a hora? Porque aqui eu criei errado. Ó. Errado não. Aqui, ó, na hora de criar o script do banco, existe
três tipos de dados aqui, ó, três tipos de date. Na verdade, existe quatro. Existe o date, que é a data. Existe o time, que é a hora. Existe o date time, que é a data e a hora. Existe o timestamp, que é os dois também. Tá? Então, provavelmente, o date aqui, se eu deixar date, ele não vai funcionar. Tá? Ele vai guardar só a data. Agora, se eu quiser guardar a data e a hora, eu posso colocar o date time, ou um timestamp. Tá? Que também é um registro de horário com milissegundos e tudo mais. Tá? Só que aí, lá dentro, eu tenho que fazer a formatação com data e hora também. Aqui, você teria que passar, além disso aqui, teria que passar isso aqui, ó. Aí ele guarda o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto e segundo. Tá? E aí eu consigo guardar o timestamp completo. E aí eu dou um format e jogo a data que eu quero lá, ele vai formatar. Tá? Mas se vocês quiserem guardar a sua data, fecha aqui, ó, e já era. Se quiser no banco você criar um time e um date, pode criar os dois. A data, você pode criar assim, ó. Quer ver? Deixa eu voltar no script do banco aqui, ó. Aqui eu poderia usar esse timestamp, que é pior. Sabe o que é ruim do timestamp? É consultar, cara. Fica um negócio difícil. Então eu poderia criar assim, ó. Geralmente a gente cria assim. Date. E cria um outro cara aqui, ó. Hora reg. Com time. E aí eu tenho tudo que eu quero. E aí é fácil eu procurar por data. Eu venho aqui e pego o cara aqui, ó. Pego só esse cara aqui. Não preciso extrair a data e a hora de dentro e tal, porque ele gera uma confusão lascada depois para você fazer essa consulta. Tá? Mas são duas saídas que a gente tem. Então, para salvar, seria aquilo lá. A gente fala, na hora de recuperar, professor, na hora de recuperar mais fácil. Por quê? Porque o SQL já deixa eu fazer isso sozinho. Aí eu falo, ó, pega do mês tal, esse cara aqui lá, ele vai e faz sozinho. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer. Tá? Então, aqui, ó, aqui eu formatei, usei o formato. Lembrando que, geralmente, eu acho que ele trabalha assim, ó. A 4 para o ano, 2 para o mês, 2 por dia, hora, minuto, segundo. Agora eu preciso passar a quantidade, o DDD e o número do destino. Beleza? Então, aqui, ó. O quarto é a quantidade de minutos. Então, a quantidade está lá no movimento. Movito.get quantidade. Tá? Depois, eu vou pegar do movimento. Tá vendo que eu estou juntando um monte de coisa? Ó? Eu estou juntando coisa da minha linha, ó. Tá vendo? Por quê? Porque aqui é a ligação entre os dois. Tá? E aqui eu estou usando coisa do movimento, ó. Então, essa parte da linha vai estar ligada à parte do movimento. Aí aqui eu vou dar um get DDD destino. E aqui passa a ser int. E aqui mais o outro. Vocês estão vendo que já foi feito até um casting aqui, né? Fazendo esse movimento se transformar numa ligação, né? Então aqui eu já tenho o número destino. Tá, então eu montei meu SQL aqui, já com os dados tudo certinho. Agora eu tenho que fazer o quê? Agora eu tenho que executar um execute update também. Tá? Execute update na ligação. Tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu fui lá, ó, criei a ligação inteira, ó. Criei a ligação, a linha, perdão. Criei a linha, criei o SQL da linha, fui lá e criei a linha dentro do banco, salvei no banco. Por quê? Porque a ligação depende da linha. Tá? Ele tem a chave estrangeira. Aí eu vim aqui depois, ó,
e comecei a rodar os movimentos, tá? Eu só estou guardando a ligação. Poderia fazer a mesma coisa para os dados, tá? Então ele vem aqui e monta para cada movimento que for uma ligação, ele vai vir e vai montar o SQL, vai jogar valores novos e vai dar um execute update. Então ele vai gravar a ligação e depois gravar a linha e depois todas as ligações referentes a essa linha. E só depois, olha lá que beleza. E só depois eu vou dar um commit. O que o commit faz? O commit finaliza, o commit garante a gravação no banco. Tá? Ele fala, ó, agora pode gravar. Tá? Ah, mas para que isso, professor? Porque isso aqui vai garantir com que ele grave a linha e todo o conjunto de itens que eu tenho dentro dela, que são todas as ligações. E vou salvar tudo isso daqui numa pancada só. Então, com esse commit aqui e a inicialização do banco, da conexão aqui em cima, ó, cadê a conexão? Aqui, ó. Começa a conexão aqui, ó, e dá um commit nela aqui, ó. Então, enquanto eu estiver jogando dados nessa conexão, utilizando essa conexão, ele não está salvando no banco. Ele está aguardando você dar o commit. Quando você deu o commit, ele vai te salvar tudo numa pancada só.